Olá pessoal, essa é uma aula de biologia voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio. Bom, na nossa última aula a gente falou sobre divisão celular, mais especificamente sobre mitose, e hoje a gente vai ver o segundo tipo de divisão celular que é chamada de meiose. A meiose tem algumas coisas que são parecidas com a mitose, mas ela é um outro tipo de divisão que tem um outro objetivo também, tá? Então, a meiose ela ocorre apenas nas células reprodutivas masculinas e femininas, né, que são os espermatozoides e óvulos. Então, a meiose ela vai ser o método que vai ser produzido os espermatozoides e os óvulos, né? Então, só essas células fazem meiose no nosso organismo. Todas as outras células vão fazer somente a mitose. Nós vimos que a mitose ela tem a função aí de servir como aumentar a quantidade de células, né? E com isso vai crescer o organismo, vai repor células que foram perdidas. Agora a meiose não. A única função dela é então produzir gametas, né? Que são as células reprodutivas, que são os espermatozoides e os óvulos, tá? E com isso causar o que a gente chama de variabilidade genética, né? Formando essas células, a gente consegue misturar o DNA de duas pessoas, né, que seria o pai e a mãe, e com isso criar um novo DNA, né, diferente tanto do pai quanto da mãe. Então a ideia é aumentar a variabilidade de genéticas que existem entre as pessoas, entre os animais e etc. Tá? Então, aqui tem um resumo do que seria a meiose, nós vamos ver cada fase separadamente, mas inicialmente você tem uma única célula, tá? Que está ali passando pelo processo de intérfase, ou seja, está fazendo as suas atividades normais até que em um certo momento ela duplica o seu DNA, tá? Essa célula é uma célula 2N, nós vimos isso na nossa última aula. Então, uma célula 2N é aquela que tem o DNA completo, tá? Entendam uma coisa. Essa célula, portanto, ela tem um par de cromossomos, certo? Quando os dois cromossomos são do mesmo par, a gente chama eles de cromossomos homólogos. Então, essa célula tem um par de cromossomos homólogos, ou seja, tem dois cromossomos, tá? Um azul e um verde. O verde se duplicou, então criou uma cópia de si mesmo, e o azul também criou uma cópia de si mesmo. Por isso que eles ficam nessa aparência como se fosse um X, tá? Então, na verdade, o cromossomo verde é um só lado e aí ele criou uma cópia de si mesmo. A mesma coisa o azul. Então, agora essa célula é uma célula 2N que está com o seu material genético duplicado. Então, ela já pode começar a fazer o processo de divisão celular, certo? No caso aqui, ela vai fazer a meiose. Então, a meiose ela é dividida em dois períodos, né? O primeiro período que é chamado de meiose 1 e o segundo período que é chamado de meiose 2, certo? Nós vimos que na mitose, uma única célula se divide ao meio e dá origem a duas células idênticas. Aqui não, tá? Uma única célula vai se dividir e dar origem a quatro células, e cada uma dessas células vai ter somente metade do DNA. Então essas células são aquelas células que a gente chama de N, tá? Porque ela só tem a metade do DNA. 2N, DNA completo, N, metade do DNA, tá? Então, essa única célula, ela vai se dividir ao meio, formando duas células. Então, olha o que acontece. Na meiose 1, a gente tem a separação dos cromossomos homólogos, certo? Aqueles dois cromossomos que formavam um parzinho, o verde com o azul, eles vão ser separados. O verde vai ficar sozinho em uma célula, claro que ele está duplicado, e o azul também, estando duplicado, vai estar sozinho numa outra célula.
Essa é a meiose 1. E aí começa a meiose 2. Essa célula que ficou com o cromossomo verde, agora sim vai ter uma separação das cromátides irmãs, certo? Então essas duas cópias do cromossomo verde são separadas e cada uma das cópias vai ficar em uma célula. A mesma coisa acontece com o azul. As duas cromátides irmãs são separadas e cada uma delas fica em uma célula. Por isso a gente tem um total de 4 células aqui, cada uma com metade do DNA. A primeira célula tinha 2 cromossomos, um par. Aqui, cada célula ficou com um cromossomo apenas. Então essas 4 aqui seriam as que formariam os espermatozoides e os óvulos. Então vamos lá. A gente viu que a mitose é dividida em 4 fases, tá? E a gente utiliza essas mesmas 4 fases para dividir a meiose. Então nós vamos começar falando da meiose 1, que é aquela primeira parte, né, a primeira metade da meiose. Então ela é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, certo? Os mesmos nomes que a gente viu na mitose. Acontece o seguinte, na prófase 1, que seria essa primeira fase da meiose, né, acontecem muitos eventos, então a gente também pega essa prófase 1 e subdivide ela em estágios, certo? No primeiro estágio, que é chamado de leptóteno, os cromossomos se condensam e se tornam mais visíveis, algo que também acontece lá na mitose. Os cromossomos, quando a gente fala que eles se condensam, é que eles vão se dobrando, eles vão se enrolando ao redor deles mesmos, como se fosse um novelo de lã, né? A lã é uma linha, quando essa linha é enrolada em volta dela mesma, ela fica mais condensada, ela fica mais concentrada e assim fica mais fácil da gente observar esses cromossomos dentro da célula. Depois vem zigóteno, que é onde ocorre o que a gente chama de sinapse, que é os cromossomos homólogos ficarem bem pertinhos um do outro, tá? Então a gente vê nessa imagem aqui, ó, o cromossomo verde, que é o par do azul, eles são cromossomos homólogos, né? E aí eles se aproximam, eles ficam bem pertinhos um do outro. É isso que acontece aqui na fase, então, do zigóteno. E aí vem o paquíteno, que ocorre um evento que é muito importante, que é chamado de crossing over. Vamos explicar, vamos ver o que é esse crossing over. Esses dois cromossomos, então, aqui são cromossomos homólogos, né? Eles são um par. O cromossomo azul está duplicado e o vermelho também está duplicado. Olha o que vai acontecer. Eles se aproximam, eles cruzam algumas das suas partes, certo? E aí eles fazem uma troca de material genético. Então um pedaço do cromossomo vermelho passa para o azul e um pedaço do cromossomo azul passa para o vermelho. Isso é uma maneira também de aumentar a variabilidade genética, tá? Dessa forma, você vai criar, no final da meiose, 4 células que são totalmente diferentes. Você não tem DNA sendo repetido, certo? Então, a ideia é exatamente você aumentar a variedade de DNAs que esse mesmo casal pode produzir. Depois vem a diplóteno, que tem uma melhor visualização dos quiasmas. O quiasma nada mais é do que esse formato de X que o cromossomo assume, né? Então a gente consegue ver ele bem marcado, né? O formato do X. E por fim a diacinese, que é quando os cromossomos migram para o equador das células. Então eles vão se alinhar mais ou menos no centro, né, da célula. Então essa é a prófase 1, né, a primeira fase da meiose 1. Então aqui nessas imagens, que são fotografias feitas de microscópio, a gente consegue observar nessa primeira imagem os cromossomos
bem menos condensados, né, como se fossem fios, e eles vão se condensando e ficando cada vez mais grossos e mais fáceis de serem observados, tá? Então aqui é um esquema, a gente vê nessa primeira imagem os cromossomos ainda não estão condensados, e aí eles se condensam e olha o que acontece. O núcleo vai desaparecendo, né? A carioteca, que é essa membrana do núcleo, ela vai se desaparecendo, tá? E a gente vê também os centríolos aqui migrando para os polos da célula, né? Polos opostos. Terminou a prófase 1, começa a metáfase 1, que são quando os cromossomos se posicionam na célula na zona central da célula, né? Eles vão ficar todos alinhados bem no meio da célula, então essa é conhecida como a metáfase. Olha só, então cada par de cromossomos fica um do ladinho do outro, né? Cada cromossomo homólogo aqui estão alinhados um com o outro, e aí vem a anáfase quando esses cromossomos homólogos são separados, tá? Então a gente percebe que eles são puxados para os polos da célula, para áreas diferentes das células, tá? Olha, esses dois cromossomos homólogos aqui, né, que são um par, o vermelhinho e o azul, eles já fizeram o crossing over, então eles trocaram parte do seu DNA e aqui eles vão ser separados. O azul vem para uma direção e o vermelho vai para a direção oposta. E aí a última fase da meiose 1, que é a telófase 1, certo? O que vai acontecer? Os cromossomos homólogos foram separados, então em volta deles o núcleo começa a se formar novamente, certo? Então a gente vê que o núcleo vai reaparecendo aqui e também vai ocorrer a citocinese, né? Essa célula ela vai se estrangulando ao meio, certo? Diminuindo essa espessura até que fica totalmente separada as duas células. E aí termina a meiose 1, ela termina nesse ponto. E aí começa a meiose 2. De novo, ela é dividida em 4 fases, né? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, certo? Bom, na prófase 2 começa de novo, né, o desaparecimento da carioteca, então o núcleo ele começa a se desfazer, ele vai se desaparecendo, os centríolos de novo migram para as áreas opostas da célula, então aqui nessa imagem a gente consegue ver os cromossomos que se descondensaram voltam a condensar de novo, o núcleo vai desaparecendo. E aí começa a metáfase 2. Os cromossomos já completamente condensados, eles ficam alinhados no centro da célula, tá? Então observem aqui na foto que você tem duas áreas de concentração de cromossomos, certo? Já que essa célula já sofreu uma primeira divisão na meiose 1, então uma única célula agora formou duas, e essas duas vão se separar novamente, tá? Aqui a gente consegue ver os cromossomos alinhadinhos lá no equador da célula, né? Nessa zona central da célula. Anáfase 2, então agora sim você tem a separação das cromátides irmãs, tá? Na meiose 1 a gente teve a separação dos cromossomos homólogos e agora na meiose 2 a gente tem a separação das cromátides irmãs. Então, as duas cópias do mesmo cromossomo, elas ficam unidas, né, uma à outra, dando essa aparência de X, e aí na anáfase essas duas metades são separadas, certo? E puxadas para cantos opostos da célula. Então a gente vê aqui as 4 áreas que tem os cromossomos. Então eles estavam, né, todos unidos aqui na zona central da célula e aqui eles foram separados. Por fim, a telófase 2, a última fase da meiose 2, que aí vai, de novo, os cromossomos começam a se descondensar, né?
Em volta desses cromossomos volta a se formar o núcleo, tá? Então, em volta de cada uma dessas 4 áreas de cromossomos, o núcleo vai se reestruturar, vai se formar novamente, certo? E aí vai acontecer de novo a citocinese, agora nesse sentido horizontal. A célula vai se estrangulando até cortar totalmente, certo? Então você tinha uma célula que se dividiu em duas, essas duas células vão se dividir em 4, certo? Então aqui a gente tem uma animação, né, representando o que acontece na meiose 1. Então você tem lá, essa célula, no caso, ela tem 2 pares, né, de cromossomos homólogos. O verde e o vermelho formam um par, o rosa e o azul formam um outro par, certo? Então a gente vê que eles se alinham, né? E primeiro eles vão se duplicar. Então cada cromossomo aqui criou uma cópia de si mesmo. Então eles assumem esse aspecto de X, ficam com essa aparência que lembra um X. Depois que eles se duplicaram, começa a meiose e eles fazem o crossing over, olha lá, eles trocam algumas partes dos seus DNAs. Depois que esse crossing over é feito, então você tem a separação dos cromossomos homólogos. Então, cada cromossomo de um par se separa e vai para uma extremidade da célula. Então, o vermelho se separa do verde, o vermelho vai para um lado, o verde vai para o outro. O rosa se separa do azul, o rosa vai para um lado, o azul vai para o outro. Essa célula se divide ao meio e dá origem então a 2 células. Cada célula, então, ao invés de ter 4 cromossomos, agora tem 2 cromossomos, então tem a metade do DNA, é uma célula N, tá? Olha lá, separou, formou 2 células haploides, 2 células com metade do DNA. E aí começa a meiose 2, que aí você tem agora 2 células haploides, certo? 2 células com metade do DNA. E aí agora vai ter a separação das cromátides irmãs. E aí formar 4 células também com metade do DNA. Olha lá, os 2 cromossomos verdes se separaram, os 2 rosas se separam também, certo? Os 2 cromossomos vermelhos se separam, os 2 cromossomos azuis se separam também. E aí tem a formação de 4 células. Percebam que cada célula ficou com apenas 2 cromossomos. Olha nessa imagem. Então agora nós temos, ao final da meiose 2, 4 células haploides. Cada uma dessas células ficou com apenas 2 cromossomos. É importante entender que as células reprodutivas, espermatozoides e óvulos, elas são formadas pela meiose porque é muito importante que elas tenham exatamente metade do DNA. Quando for acontecer uma gravidez, por exemplo, o espermatozoide tendo metade do DNA e o óvulo tendo metade do DNA, quando essas células se fundem e formam uma única célula, metade do DNA de uma junta com a metade do DNA da outra e forma um DNA completo, tá? Que seria o DNA do filho, tá? Então, é por isso que o espermatozoide e o óvulo tem que ter exatamente metade da quantidade de cromossomos daquela espécie. Então, falando de nós seres humanos, nós possuímos então 46 cromossomos em nossas células, tá? São 23 pares. Então, o espermatozoide carrega 23 cromossomos, o óvulo carrega 23 cromossomos. Quando essas duas células se unem, se fundem, então soma 23 do espermatozoide com 23 do óvulo, forma os 46 cromossomos. Certo? Bom, pessoal, é isso. Eu vou mandar a apresentação para vocês, então vejam na apresentação também as imagens, fica numa qualidade um pouco melhor. E estudem e espero ter ajudado vocês. Um abraço e tchau, tchau.